Opa, minha gente! Olá! Agradeço a todos que se inscreveram nesse componente, nesse nosso semestre suplementar letivo. Sei que é uma situação atípica para todos nós. Está tudo muito confuso, tudo muito difícil. E o que a gente tem que tentar fazer por hora é o melhor trabalho possível, né? Tentando preservar aí a qualidade acadêmica que caracteriza a Universidade Pública Brasileira, apesar de tudo, apesar de todos os ataques e boicotes. Bom, pessoal, esse videozinho agora vai ser rápido, rapidinho, curto, que eu quero só discutir mesmo a ementa da nossa disciplina Historiografia 2. Explicar como vai funcionar. Já tá tudo bem explicadinho no programa que eu vou enviar para vocês, junto com os textos e com o material do curso. Mas eu achei importante gravar esse videozinho para que a gente tenha esse material aí e ajude vocês a entenderem a proposta da disciplina. Primeiro, pessoal, a disciplina de Historiografia 2 é uma disciplina de historiografia brasileira. Okay? O nosso objetivo aqui é estudar historiografia brasileira. E eu delimitei um recorte cronológico para essa disciplina, que tá na ementa do curso, onde vocês podem ler o seguinte: o objetivo da disciplina é examinar a história da historiografia brasileira, da fundação do IHGB, na primeira metade do século XIX, até o estabelecimento daquilo que se convencionou chamar de ensaísmo sociológico, na primeira metade do século XX. Okay? Então a gente parte da premissa teórica básica, que a historiografia, a escrita da história, de alguma forma verbaliza sentimentos coletivos, de grupos, projetos políticos, projetos institucionais. Né? Ou seja, a historiografia nunca se encerra em si mesma. Nunca é um simples narrar fatos passados, como se fosse possível fazê-lo olimpicamente, sem nenhum grau de afetação política, ideológica, sem nenhum pertencimento a um mundo. Né? A historiografia pertence a um mundo que é o seu. E como tal, ela está o tempo inteiro sendo afetada por projetos de poder, projetos políticos, afetos coletivos. Então nós vamos tentar tratar a historiografia brasileira entre a fundação do IHGB, na primeira metade do século XIX, até a constituição do ensaísmo sociológico, na primeira metade do século XX, nessa perspectiva de análise e de estudos. Nós temos uma outra disciplina, uma optativa, que eu criei, que eu pretendo oferecê-la assim que for possível voltar à nossa vida normal, que seria uma disciplina de Historiografia Brasileira 2. Que eu acho pouco uma disciplina só de historiografia brasileira. Então eu criei uma optativa sobre Historiografia Brasileira 2, ou Historiografia Brasileira Contemporânea, que contemplaria o período exatamente posterior a esse que vamos estudar nessa disciplina, que seria o objetivo estudar a historiografia produzida na era universitária, né, quando a história se torna uma disciplina universitária autônoma no Brasil, e tanto na construção das universidades a partir da década de 30, como a partir da década de 70 do século XX, com a construção do Sistema Nacional de Pós-Graduação, que é a estrutura de produção de conhecimento historiográfico que nós temos até hoje. Né? Então, essa outra disciplina, o objetivo é examinar a história da historiografia brasileira nesse período. Né? Por hora, nesse componente, vamos parar no século XX. Certo, pessoal? Gente, se trata de um semestre super atípico, super difícil, eu vou fazer a coisa do jeito mais fácil, mais simples possível. Né? Havia a possibilidade de usar o Moodle acadêmico, mas aquilo é muito complicado, eu confesso que eu não estou, enfim, estou com outras coisas para fazer,
vamos fazer do jeito mais simples possível. Fácil, gente. Eu disponibilizo as aulas gravadas no YouTube, ok? Devo colocar ali duas aulas por semana. Vou abrir uma playlist no próprio YouTube com o título Historiografia 2. Vou colocar os vídeos das aulas ali. E mais algum material que eu ache interessante, que eu esbarre com ele aí pela internet. Mas devo manter esse ritmo de gravação. 2, quem sabe 3 aulas por semana, certo? E uma vez por semana, sempre no horário que seria da aula, que é o horário que vocês têm lá no SEAC, que é a quinta-feira pela noite, eu vou fazer uma reunião pelo Meet, onde a gente vai discutir conteúdos do curso, ok? Essa reunião não é obrigatória, porque eu entendo que muitos tenham dificuldade de acesso, mas quem tiver acesso, quem tiver conseguindo assistir às aulas e quiser pintar, a gente aparece e a gente conversa sobre a aula, sobre o programa, sobre o curso, ou sobre o que mais vocês tiverem dúvidas, né? É claro que esse momento no Meet renderá mais se vocês já tiverem assistido a aula. Se vocês já tiverem assistido a aula, é claro que esse momento rende mais, rende melhor. Mas se não também e quiserem participar, pintem lá que a gente conversa, troca afetos, se vê e tenta um pouco tornar esse processo menos penoso e mais próximo, certo? Então é o seguinte, grava aulas gravadas disponibilizadas no YouTube. Convido todos vocês a se inscreverem no meu canal para receberem as notificações. O link para o canal está no programa, que eu vou mandar para vocês. Pintou lá a aula, assistam com calma, com compromisso, no tempo de vocês, na forma como vocês puderem assistir. E depois, se puderem, pintem lá no Meet. Uma vez por semana a gente vai trocar um papo, trocar uma ideia quando vamos conversar. Eu vou mandar sempre o link dessa reunião do Meet pelo e-mail de vocês. Então essa reunião vai começar sempre nas quintas-feiras, às 18h30. Eu mando o link lá pelas 18h15. Suave, certinho? E a gente faz, né, quer dizer, essa atividade assíncrona, que é a aula gravada, que eu acho que funciona melhor, para quem puder, para quem tiver estrutura técnica, econômica, emocional, essa é a nossa reunião no Meet. Tentando, repito, fazer dessa loucura a melhor coisa possível e com mais qualidade possível. Certo, meu povo? Avaliação. Acabando tudo, no dia comecinho de dezembro, eu vou mandar para vocês uma prova, 3 questões. Vocês vão fazer em casa, consultando os vídeos, consultando os textos, que eu vou mandar todos em PDF também. Vou mandar todos os textos em PDF para vocês. E ainda vou fazer PowerPoint, ok? PowerPoint das aulas, tentando fichar os textos e sistematizar algumas reflexões. Vai estar tudo disponível no link do Dropbox. Eu vou mandar um link do Dropbox para o e-mail de vocês, onde virão o programa com todas essas orientações, todos os textos em PDF. E ao longo do semestre, eu vou fazer PowerPoint, slides em PPT, e vou colocar também nessa pasta, nesse link do Dropbox. Aí vocês vão ter acesso também a isso, vai ser mais uma ferramenta de estudos, né, de acompanhamento de estudos. E no dia 14 de dezembro, eu devo mandar essa prova lá pelo dia 7, a gente deve finalizar as aulas e os encontros no Meet. 5, 6 de dezembro, dia 7 eu mando a prova, dia 14 vocês me entregam. São 3 questões, discutindo conteúdos trabalhados no curso, e vocês vão poder consultar os vídeos, os textos e os PowerPoints. A avaliação vai ser essa, uma prova só, tá? E claro que a gente vai avaliar com todo cuidado, como a gente sempre faz. Então tentem não ficar tensos com isso, tentem manter uma rotina de assistir às aulas, assistam às aulas, tentem manter essa rotina, com atenção aos
PowerPoint que eu vou enviar, participar dos nossos encontros no Meet e vamos tentar fazer disso um trabalho de qualidade, certo? Lembrando que não vai ter reprovação, os alunos que não conseguirem o aproveitamento mínimo terão a disciplina excluída. Aqueles que conseguirem já terão cursado o componente e o envio para o histórico é automático. Não precisa pedir aproveitamento de nada, pois essa é uma disciplina que já existe. O código já existe. Ok, meu povo? Gente, eu dividi o curso em 3 tópicos, em 3 partes. Algumas delas contando com subtópicos. No tópico 1, nós vamos fazer aqui uma discussão, uma introdução teórica aos estudos em História da Astrografia. Já há algum tempo que a História da Astrografia, os estudos historiográficos, são um importante subcampo dentro da área dos estudos históricos, né? Contando com periódicos especializados, com uma sociedade científica especializada, a SBTHH, a Sociedade Brasileira de Teoria da História e História da Historiografia. Quer dizer, é um campo em crescente processo de especialização, né? Então a gente vai tentar entender o que significa, em termos mais teóricos, estudar História da Astrografia. E aí nós faremos aqui um prelúdio teórico com 2 autores já canônicos nesse campo de estudos, o Michel Certeau, com o 2º capítulo do seu livro A Escrita da História, e o prefácio e a introdução do Regime de Historicidade do François Hartog. Okay? Autores já conhecidos, a gente vai tentar entender melhor uma teoria básica dos estudos historiográficos a partir desses autores. Ainda dentro do tópico 1, só que agora no tópico 1.2, a gente vai estudar com mais cuidado o campo de estudos da história da historiografia brasileira. Quer dizer, como que esse campo se fortalece como tal no espaço historiográfico brasileiro. A gente vai trabalhar aí com 2 autores importantes, os 2 foram meus professores, o Valdeir Lopes de Araújo e o Manuel Salgado. Ok? No tópico 2, a gente vai estudar a historiografia produzida nos quadros do IHGB. Tanto em fontes de época, como os textos do Januário da Cunha Barbosa, do Carl von Martius e do Henrique Wallenstein. Todos textos produzidos em época, nos momentos de fundação do IHGB. Ainda tem uma fonte que um aluno no semestre passado trouxe para a gente, uma fonte que foi o parecer do concurso que deu a vitória do projeto de escrita da história ao Carl von Martius. A gente vai entender melhor isso. Tá tudo lá no Dropbox, ok? E nesse tópico ainda a gente vai trabalhar com autores que estudaram o IHGB, né? Quer dizer, autores contemporâneos a nós, historiadores especializados na historiografia produzida pelo IHGB. Então vamos trabalhar com textos do Temístocles César, mais uma vez o Manuel Salgado e o Arno Welling. Certo? No tópico 3, a gente vai estudar especificamente a crítica que o João Capistrano de Abreu fez ao Francisco Adolfo de Van Argen e a toda a geração de historiadores vinculados ao IHGB. Essa crítica feita pelo Capistrano de Abreu, pelo João Capistrano de Abreu, ela abriu aí espaço, ela foi ela foi uma espécie de evento fundador para historiografia que se constituiria na República, tentando se afastar do legado oficial, estatista, nacionalizante lá do IHGB. Então, nesse tópico 3, vamos trabalhar com uma fonte de época, que é o necrológio que o Capistrano de Abreu escreve em homenagem ao Van Argen,
É um texto de 1878 e é um necrológio onde o autor tenta homenagear um morto, mas ao mesmo tempo ele senta o sarrafo no morto. É curioso isso. É um texto bem divertido de se estudar. E, como autora especialista, a gente vai trabalhar com 2 capítulos do bom livro da Maria da Glória Oliveira. Mas você precisa... Da Maria da Glória Oliveira. Os capítulos 1 e 2 do livro dela sobre crítica, método, escrita da história em João Capistrano de Abreu. Então a gente sempre tenta fazer esse jogo, né? A fonte de época e o autor especializado. Para que vocês tenham aí subsídios para lerem esses autores com seus próprios juízos, mas também, claro, auxiliados por importantes especialistas na história da historiografia brasileira, e tudo sempre, claro, mediado por mim. No tópico 4, nós vamos estudar o giro sociológico e a tradição ensaísta. Aqui nós vamos nos debruçar especificamente numa tradição intelectual, numa tradição historiográfica, que costuma ser chamada de ensaísmo sociológico. Em alguns textos também nós ouvimos falar em ensaios de interpretação do Brasil, ensaio de interpretação sociológica do Brasil, que foi o regime historiográfico posterior ao regime nacionalista do IHGB. Claro que essas fronteiras não são tão claras, enfim, eu estou formulando isso mais com finalidades didáticas. Nesse tópico 4, que é bem divertido, é bem legal, eu gosto muito desse curso, gosto muito dessa disciplina, até porque é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu pesquiso. Então me sinto muito à vontade com ela. No tópico 4.1, a gente vai estudar uma breve teoria do ensaio, ok? Com textos do Adorno e do Lukács. Vamos tentar entender o que é o ensaio na teoria literária e na história do próprio pensamento político. No tópico 4.2, a gente vai tentar entender melhor a manifestação desse ensaísmo sociológico no Brasil, a partir de 2 autores, o Fernando Nicolazzi e o André Botelho. E por último, vamos trabalhar com fontes de época, né? Com fontes do ensaísmo sociológico brasileiro. Então, vamos trabalhar com os 3 canônicos, os 3 clássicos, né? Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freire. Um capítulo, respectivamente, do Raízes do Brasil, da formação do Brasil contemporâneo e do Casagrande e Senzala. Claro que a gente vai também recorrer a outros intérpretes, né? Ao longo das aulas. Raimundo Faoro, Oliveira Viana, enfim. Outros tantos aí, que por aí vão. Certo, pessoal? Um curso enxuto. É o mesmo curso que eu sempre ofereço, né? Geralmente nos semestres pares. Curso de Historiografia 2. Certo, gente? O programa está explicadinho. Os textos em PDF em ordem, todos disponibilizados. Vai chegar pelo e-mail de vocês, assim como o link para esse vídeo de apresentação e discussão da ementa. Leiam com cuidado, estudem com cuidado e tentem fazer com calma, né? Porque assim a gente consegue passar por isso tudo com os menores danos possíveis. É isso, meu povo. Se cuidem. Tchau, tchau. Abraços.